Vamos falar um pouquinho de reforma tributária? Como é que fica o estado do Rio na reforma tributária que está se falando aí no Congresso? Porque a tendência agora, ao que tudo indica, é que a gente vai ter um novo ICMS, né? Quer dizer, o IVA. Isso. E nesse IVA, os estados consumidores, agora a gente virou um estado consumidor, não, tem alguma colher de chá, né? Ou seja, aumente a sua participação. Como é que você vê aí a reforma? Então, a PEC 110, que aqui está tratando do IVA, né? Ela foi ampliada, ela foi muito discutida no âmbito do Concefaz, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda. E hoje existe um consenso, né? Tem um fundo de equalização que nós vamos ter ao longo do tempo para sair de um regime para o outro, o que é importante, o que antes não tinha. Tinha uma outra discussão, que era que esses recursos não podem ser arrecadados pela União, mas sim como uma entidade independente, porque o receio dos estados e municípios é que eventualmente alguma parcela desse recurso ficasse retida. Então, são questões, entre aspas, menores, mas que interferem na vida, no dia a dia dos entes da federação. Então, sob esse aspecto, alguns avanços foram feitos, muito produtivos, né? E outros se chegou praticamente a um consenso de que a necessidade é que se tenha no consumo a tributação. O Rio de Janeiro, e eu já disse isso por diversas vezes, o Rio de Janeiro topa qualquer um dos dois modelos, ou na produção ou no consumo, embora do ponto de vista do conceito tributário, obviamente que eu entendo que deva ser sempre no consumo. Uhum. E por que o Rio de Janeiro é favorável? Porque o modelo atual, ele só prejudicou o Rio. Por quê? Qualquer segmento econômico é tributado na origem. Qualquer um. Né? Setor de produção de liquidificadores. É lá. Então, onde é que produz liquidificadores? São Paulo? Então, São Paulo é que fica com ICMS. Tatiaia produz um pouquinho. Não, tem outros. Foi só para mexer com Acho com que São até Paulo. produz liquidificador. No Rio. Melhor usar lá máquina de lavar. Máquina de lavar, por exemplo. Então, acaba sendo produzido, o ICMS vai para São Paulo. E aí, né, o grande consumo, a grande produção do Rio de Janeiro, que nos geraria um ICMS extraordinário, aí deixou de ser origem, passa a ser destino, que é o petróleo. Então, se quiser botar na origem, nós não temos nada em contra. Contrário. Aliás, seria até melhor para o Estado. Mas a gente entende conceitualmente que o destino é o mais adequado, porque você equilibra. Então, à medida que a gente tenha esse consumo, tudo no consumo, São Paulo não vai ter essa grande vantagem competitiva, porque a maioria das empresas estão lá. E eu não tenho nada contra São Paulo, ao contrário, acho que São Paulo é um estado... Tiramos o chapéu, né? Porque na realidade conseguiu crescer, mas isso foi fruto lá da década de 40, da década de 50, em que acabou, do século passado, em que você acabou tendo o desenho, né, e o planejamento de começar a levar para lá as indústrias, e o Rio de Janeiro, como era capital, foi deixando, e aí a gente sofre sempre daquela síndrome da capitalidade, que fica tudo em torno da cidade, e a gente não tem essa capacidade também de levar para o interior a industrialização, entre outras coisas. Então, para o Rio... Eu discordo um pouquinho, porque Minas Gerais teve essa capacidade e conseguiu... O Estado estava 50 anos estagnado e conseguiu... Sim, não, mas é que o Rio foi a capital da República, né? Minas não teve isso. Uhum. Então, eu acho que a gente não teve essa capacidade. Mas isso é uma síndrome nossa. Uhum. Claro, não é que a gente não pudesse sair, isso foi um erro, né? Quem falava muito isso era o Lessa, né? De que a gente sofre dessa síndrome. E na questão de como a gente pode melhorar com a tributação no consumo, é porque a gente tem um grande estado consumidor, né? E o nosso PIB nos permitirá, apesar da gente estar sempre oscilando ali, a gente nunca consegue crescer muito. Nos melhores momentos aí,
próximo à Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, a gente chegou a 11,5% do PIB nacional, né? Comparativamente, os outros sempre estão crescendo mais do que a gente. E a gente não consegue, fica sempre oscilando ali entre 10 e 11,5%. Então, é preciso que a gente tenha uma nova visão. E aí... E o Rio não tem agronegócio, né, Nelson? Sim. O agronegócio é muito incipiente no estado do Rio. Sim. A região para o norte do estado, você não tem áreas grandes de cultivo, né? Então são pequenas produções sempre, hortigranjeiros. Eu acho que a gente enfrentou, quer dizer, tem essa questão tributária, então para a gente eu acho que o destino que está conduzindo a PEC 110 é importante. Mas que bom que você trocou na questão da agricultura, entre outras coisas, e a própria indústria, embora eu defenda que a gente também tenha que aproveitar a questão da indústria, mas eu acho que a gente começa a entrar num outro patamar, num outro modelo de desenvolvimento, né? Que é o que a gente tem falado da economia verde, né? Então eu acho que o Rio de Janeiro começa a experimentar o que a gente denominou de nova fronteira verde da economia. Por exemplo, só para citar, é possível que daqui a algum tempo seja mais vantagem, seja mais rentável financeiramente não explorar petróleo do que explorar. Porque o armazenamento do gás do CO2 que eu tenho no mar, ele pode virar um ativo ambiental. Pode virar crédito de carbono. Então ele pode ser mais valoroso do que propriamente eu explorar. Até porque as fontes alternativas de energia se estima, e o crescimento é numa velocidade extraordinária, né? A gente deve ter daqui a algum tempo o petróleo, enfim, outros combustíveis fósseis eliminados da matriz energética mundial. Assim como o carvão, entre outras coisas. 100 anos, mais ou menos. Não sei. Estima-se que até 2050. Eu não sei. Duvido, Nelson, mas isso é outra discussão. Enfim, tem eu não vou, obviamente que eu não vou citar aqui, mas a empresa, mas tem uma empresa brasileira, uma indústria automobilística que já está desenvolvendo aqui, começou no Brasil, hoje está na matriz, células, né, biocélulas, para poder fazer o combustível que usa inclusive água. Então tem uma matriz, a gente tem matriz diferente. Eu não tenho a menor dúvida que o petróleo foi a principal fonte de energia do século XX e não será no século XXI, mas eu acho que é um processo mais lento, até porque o uso do petróleo ele não se limita só na parte de transporte, sim, claro. Não é só gasolina e diesel, né? Você tem toda uma parte química e fertilizante. Sim. Que não tem... A gente tem um exemplo aqui, né? Aqui mesmo, né? Como eu falei agora há pouco, a Rio Polinos é um exemplo disso. Né? A roupa que a gente está tem petróleo. Sim, claro.